Com uma trajetória marcada por superação, resultados e liderança, Maurício Ivan compartilhou no podcast A Casa uma conversa inspiradora sobre carreira, gestão e o verdadeiro significado de construir sucesso com propósito. Com mais de 20 anos de experiência na área comercial, Maurício acumulou vivências em diferentes segmentos, desde o ramo de combustíveis até a área de adquirência, passando por grandes empresas multinacionais e liderando equipes em 7 estados da região norte do país. Atualmente gestor comercial do Carol Group, Maurício compartilhou sua jornada de crescimento dentro da empresa. Foi um bate-papo leve e repleto de insights sobre carreira, liderança e o poder de acreditar no próprio potencial. Assista ao episódio completo no canal do A Casa, sua podcast, e se inspire com essa história de crescimento e determinação. Maurício, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a responsabilidade de um líder, de um gestor, de um head em um projeto corporativo? Essa é uma pergunta sensacional. Isso aí é o maior desafio hoje que nós temos na gestão, né? Tanto do corporativo quanto das pessoas. Negócio hoje, se a gente observar bem, ele é composto de 2 pilares fundamentais, pessoas e processo. E tem uma responsabilidade, muitas vezes, de empreender no CNPJ de alguém, num lugar, numa outra empresa, é fundamental porque você tem que se desafiar todo dia. Você tem que ter a responsabilidade de saber que você tem um dinheiro para trazer, de recurso, mas você tem um mercado gigante para atuar, para trazer oportunidade, né? E o nosso negócio ele tem uma capilaridade estadual. Nós não estamos só em Santa Catarina. Então nós estamos no Paraná, temos a nossa unidade central ali em São Paulo. Então ter uma responsabilidade de atuar com pessoas é fundamental. Tu tem que criar uma sinergia entre as pessoas, as atitudes. Eu creio muito num algo chamado competência, habilidades e atitudes. Isso faz a diferença no mercado. Competências, habilidades e atitudes. Explica melhor sobre isso. A gente, quando vai trabalhar ou vai contratar alguém, você olha muito currículo. Verdade. Currículo é algo muito estanque, é uma fotografia, né, é um perfil do que a pessoa já fez, é uma história. Mas a gente não tem a dinâmica do ser humano. E pessoas, elas têm coração, né, elas têm emoções. E a competência, habilidade, tudo é justamente isso. É algo que a gente não consegue, numa entrevista, muitas vezes, você captar. E você tem que gerar isso, que eu creio muito na cultura, né? E obrigado por participar da Casa é Sua podcast e poder compartilhar um pouco isso, sabe, da cultura. Eu creio muito na cultura. Se a gente não tiver pessoas com fit cultural, a gente não consegue implementar aquilo que é fundamental para obter resultados. Então, na verdade, você falou que competências, habilidades e atitudes. E são as pessoas que vão ser as responsáveis por isso. E pelo que eu entendi, você falou que muitas vezes é olhado só o currículo, isso é uma foto do que ela já fez ou do momento, mas que emoções e o estado da pessoa ele pode mudar ao longo do tempo. Tenta me explicar melhor sobre isso. A competência, a habilidade e as atitudes, realmente a gente não tem como contratar, mas é no dia a dia. Sabe como é que a gente conhece as pessoas? Algo que eu aprendi ao longo da minha jornada? É no cafezinho. É no cafezinho, no informal, é saber como é que foi, como é que estão os teus números, como é que estão os teus clientes, por que a tua base ativa não cresce, por que o teu negócio não avança. É nesse lugar que a gente começa a ver as competências, as atitudes. Porque hoje eu creio muito algo que eu acho que é fundamental. É um conceito, né? Mas é o bonezinho de dono. A gente tem que ter um lugar que você possa verdadeiramente ser pertencimento daquele lugar, né? E a gente, se você pegar como empreendedor, há dores. Claro. Há dificuldades, mas há desafios. Mas eu olho muito mais pela questão da oportunidade. E você ter uma competência, ter habilidade e atitude faz com que você se mova nesse ambiente corporativo, se mova nesse ambiente muitas vezes hostil, de muita competitividade, né, com aquilo que está dentro de você. Muitas vezes uma frustração, uma pressão do mercado. Hoje todo mundo é pressão por resultado. E quando a gente entende que você tem uma competência, isso você tem que carregar, né? E isso vem muito do caráter. Isso faz parte de toda uma conjunção familiar, de tudo que você recebeu. E isso a gente não tem como ensinar. Mas competência você pode desenvolver. Que é a mesma coisa do conhecimento. O conhecimento você vem dos livros. Mas a sabedoria você vem do Senhor, vem de Deus. A sabedoria vem do alto. E é isso que faz com que a gente se motive a gerar oportunidade. Eu creio muito na resiliência também. E eu carrego uma palavra no meu coração que é muito grande, disciplina, cara. Disciplina é fazer o que você não gosta de fazer todo dia. Disciplina é fazer o que você não gosta de fazer todo dia. E como é que você observa, como é que você faz para identificar as pessoas que são disciplinadas? Porque eu imagino que você considera essa uma característica importante. Eu penso que você imagina que as pessoas que têm mais disciplina
elas tendem a ter melhores resultados, é isso ou não é isso? Com certeza. Sabe algo que eu creio muito. Gosta da segunda-feira? Eu adoro a O segunda-feira. melhor dia. Você que não gosta de segunda-feira, mude um pouco aí o seu coração. Segunda-feira é o melhor dia. Eu adoro segunda-feira. Segunda-feira é algo sensacional. Porque você vem de um final de semana com a sua família, que é para lá que você volta na sexta. Então você conversa, né, você aproveita e desfruta. Mas a segunda-feira é o lugar que você vai fazer a diferença. E gostar de segunda-feira é uma disciplina. É o exercício físico, né? Você nem sempre está com vontade, mas se você precisa fazer, é importante. Eu passei por um período pessoal sobre um transplante com meu filho. E eu não tive a oportunidade de muitas vezes dizer não, né? Eu tive que negar os nãos que diziam para mim, que eu não ia conseguir, que eu não poderia. Isso eu acho competência da disciplina. E disciplina é isso. Eu acordava segunda-feira, sabia que eu tinha que emagrecer 30 quilos em 6 meses, porque eu dependia de uma vida. Porque a disciplina leva ao propósito. E as pessoas hoje precisam entender. Não tem como você entrar numa organização, entrar numa gestão sem ter propósito. E você tinha que, para doar um órgão para o seu filho, você tinha que emagrecer 30 quilos em 6 meses. 6 meses. E imagino que você não devia estar muito fora do peso, né? Porque se tivesse... Bastante. Estava bastante. Obeso, mais de 110 quilos, né? Uma vida meio desregrada, um período. Então você entra numa disciplina, e eu creio muito que a disciplina está no coração de cada um. Você tem um propósito. Eu tinha um propósito para cumprir. Então eu fiz de tudo. E é aquilo ali. Agora você imagina uma disciplina fazer o que você não quer e cortar muita coisa daquilo que a gente não podia. Qual é o básico? Cortar glicídio, cortar as gorduras, cortar os açúcares, e a última refeição era 18 horas ali, sólida. Então foi um período bem desafiador. Disciplina. Porque eu tinha um propósito. E agora, como é que você me fez uma pergunta que eu acho interessante, como é que a gente consegue ver uma pessoa disciplinada? É porque a pessoa disciplinada, ela se move. Ela fica insatisfeita com o seu resultado, né? Há uma indignação naquilo que você está contribuindo ou não, né? Eu creio muito nessa dinâmica do mundo corporativo. E a gente precisa entender, se as pessoas que não são disciplinadas são as pessoas que mais justificam. Posso contar um detalhezinho, se eu me perdi? Deve. Tem um livro eu gosto muito do Bernardinho, eu já fui esportista, já nadei também, já fui do esporte. E o Bernardinho, ele tem algo que ele diz assim: não murmure, se apresente e faça o seu melhor. Eu creio muito nessa dinâmica. Não murmure, se apresente e faça o seu melhor. Todo dia que você deixa de treinar em qualquer atividade, seja profissional, seja ela olímpica, ou enfim, se você deixa um dia de treinar, é um dia a menos, você procrastinou. E a procrastinação, ela é o contrário da disciplina. E você falou uma coisa que é bem importante, né? Você tinha um propósito, você tinha um objetivo, estava claro onde você precisava chegar e você queria, né? E ou você fazia ou não chegaria lá. Que é uma escolha. Porque às vezes você que está nos acompanhando, né? Como a gente sempre fala, existem duas formas de empreender, né? Você abrir um negócio no seu CNPJ, ou às vezes numa grande corporação, numa companhia, você vai vai empreender igual, com responsabilidades diferentes, né? E muitas vezes a pessoa, eu quero, mas ela nem sabe onde que ela quer ir de verdade, né? E se você não souber para onde ir, qualquer caminho serve. Ou seja, você nem sabe, né, se aquele resultado é o que você gostaria ou se ele não é o que você gostaria. E como é que você identifica essas características nas pessoas? Porque você vai buscando pessoas para o time, né? Você começa a montar um time. Você começou um projeto lá do início e naturalmente já tinham algumas pessoas, vão vindo outras pessoas e vai montando um time. O que você procura, assim, o que você procura que você acha que é mais importante para as pessoas que vão trabalhar com você? Que trabalha, como você falou, você não ficam na mesma cidade, vocês estão em estados diferentes, então não vai ter um contato, uma pessoalidade ali, tá próximo todos os dias, né? O que você procura nos profissionais? Que características que você valoriza mais, Maurício? Maturidade. Maturidade. Tem algo que como é que você consegue saber nas entrevistas ou conversando com alguém? Pressão. O diamante, ele nasce da pressão. O carvão torna-se um diamante na pressão. Uma pressão, não a tensão. A pressão de você saber que sem pressão você não se motiva. Pressão é o estado... eu pedi perdão, mas tinha pessoa que trabalhava com o Silvio Santos, né? Pressão é o estado natural do empreendedor ou do líder, né? Do gestor. Pressão. O estado natural. Nós nascemos da pressão, né?
Você nasce e ganha 3 tapinhas na bunda pra você chorar, né? Já é da pressão. Pressão, você tem que... Ou você vai, ou você vai. E a pressão é isso, eu creio muito nessa questão, falam muito de motivação. A motivação tá no coração de cada um, tá no interior de cada um. A gente tem que ter um propósito de vida, né? Todo mundo entra numa organização, e eu olho, se me permite, eu olho o seguinte, não é só o salário, o que nós estamos construindo aqui? Para onde nós vamos chegar? Se isso faz sentido, isso gera propósito. E aí eu começo a gerar oportunidade para fazer e pensar junto, 4 mãos, porque ninguém faz nada sozinho. A gente tem que olhar. Então eu começo a olhar se à distância eu tenho esse hábito, né? Vou junto, treino, vamos fazer uma rotina de trabalho. Pressão ao máximo, quando eu sair de lá, ela vai ficar sozinha. Então eu tenho convicção, se ela fizer parte daquilo ali, metade daquilo ali, ou naquela direção, a gente vai conseguir atingir os objetivos. Porque a gestão à distância é muito isso. A gente muitas vezes não está no dia a dia da operação, né? Você faz muita ligação, muito vídeo, então é muito mais de cada um, desse papel, dessa responsabilidade de ser contributivo do que realmente somente cobrar, né? Bacana. Vocês já viram que hoje a gente vai ter muita lição e muito aprendizado, né? E para que a gente possa ter sempre o podcast A Casa é Sua, a gente tem os nossos patrocinadores. Que carinhosamente eu até criei, não sei se eu criei um nome, eu falo que eu criei esse nome, né, Lucimar? Mas de repente alguém já usa, né? E se alguém já usou, perdão, porque eu nunca ouvi, que eu chamo de patrocinador cultural, porque o podcast A Casa é Sua, o princípio básico dele, o propósito é trazer conhecimento, né, de forma gratuita. Então, para mim, para nós, do podcast A Casa é Sua, o nosso patrocinador mais importante é o nosso convidado, porque é ele que traz o conhecimento. Se não tem o conhecimento, não teria por que ter o podcast. Então eu quero agradecer muito a presença do Maurício. O Maurício, ele é um dos líderes de um dos braços da Carol Group, que é a parte corporativa. Carol Group, coincidentemente, é o nosso principal patrocinador, onde gentilmente eles cedem os espaços para a gente gravar os podcasts. Você que nos acompanha sabe, né? Hoje a gente está gravando aqui na Grande Florianópolis, mas a gente grava também em Balneário Camboriú, em São Paulo. Então a gente quer agradecer muito o Maurício, a gente vai deixar aqui o Instagram e o site da Carol Group, onde ele trabalha também. De repente, se alguém está precisando de uma oportunidade comercial, o Maurício trabalha na área comercial, se quiser mandar um currículo lá para você, Maurício. Liberado. Liberado, mande. E exatamente, sempre tem oportunidades, então a gente vai deixar aqui o contato do Maurício e da Carol Group. A Carol Group, né, que é o nosso outro patrocinador, eles são as 4 empresas, né, Carol Cortinas, Carol Decor, Carol Imóveis e Carol Reveste. E também a Inovacom Contabilidade, agradecer bastante eles, mandar um abraço para o Guilherme e para o pessoal lá, que inclusive eles são o escritório de contabilidade da Carol Group. Mas como a gente não veio aqui para falar de patrocínio e a gente veio trazer conhecimento, a gente estava falando sobre liderança e que você precisa liderar, comandar pessoas e fazer com que elas entreguem resultados à distância, você não está próximo. Para você que já é uma pessoa que tem vasta experiência no mercado, né? Já fez vários projetos. Outro dia eu estava com amigos e eles usaram uma palavra bacana, eles assim, a pessoa que já passou dos 40, 45, tipo, que eu já me incluo, já estamos dando uma seniorizada na gestão da empresa. Eu ouvi isso aí de uns colegas e pô, faz sentido. Como é que você enxerga essa distância? E, pô, preciso liderar, preciso conduzir, preciso fazer com que as pessoas gerem resultado à distância. Como é que você faz, Maurício? Eu tenho uma dinâmica e uma estratégia de sempre uma ligação matinal. Isso é fundamental, saber o que você está fazendo, você está em casa, tem que saber como é para onde você vai. E dentro dessa rotina de planejamento, a construção a 4 mãos, entender, primeiro mapear aquela região que você está, que o profissional vai estar inserido ali, o colaborador, né? Então eu faço uma ligação matinal, botar uma pressão, vamos lá, é agora, não olho para as dificuldades, olho para o propósito, é o propósito, querido, vamos lá. Meio-dia eu ligo de novo, como é que foi amanhã, deu tudo certo, a gente bate ali uma figurinha para tentar, que é igual o GPS, né? O GPS não erra o caminho, ele recalcula a rota. Ele ajusta. Então e no final ele te entrega onde você precisa ir. No final, 5 horas da tarde, 18 horas lá, mais ou menos no final do dia, a gente troca outra ideia para poder ter. Porque toda vez que você está no curto prazo, você está em construção, toda vez que você, 1, 2 dias, é fácil corrigir. Depois que você está um certo tempo com resultado defasado, você tem que imprimir um esforço maior. Então eu sou da dinâmica
1 a 1, para poder fazer com que as pessoas entendam a nossa rotina de trabalho, a nossa dedicação do projeto. Eu tenho convicção que o resultado vem. Se seguir ali, que é o processo, que está todo de treinamento, a empresa fez toda uma dinâmica de treinamento, isso é importante. Você não contrata ninguém, não bota ninguém no mercado sem estar preparado, né? A gente tem que ter pelo menos conhecimento daquilo que você está vendendo, que aquilo é fato, né? Aquilo que você não compra, você não vende. Então a gente tem isso como premissa, né? Se você tem confiança naquilo que você está vendendo, você consegue ganhar dinâmica, você tem inspiração para poder virar o jogo, né? Porque a maior dificuldade hoje que eu vejo é vencer os nãos. Tem que ensinar a galera a não receber os nãos que estão dizendo, que eu não quero. A rejeição hoje é algo que muitas vezes frustra, né? E vendedor, área comercial, vendedor não é aquele que não deu nada para a vida. Vendedor é técnica. Você aprende. Você desenvolve a metodologia. Com certeza. E por estar atuando em várias regiões, o modus operandi é totalmente diferente. Eu tenho vários telefones, eu falo mineiro, eu falo carioca. O importante é falar com as pessoas. Então, essa é uma habilidade que a gente vem para acessar o cliente, né? O cliente hoje é o que a gente precisa falar. Então, a dinâmica é... Eu sou dos antigos, você que é dos antigos, PAP, ó, vamos junto. Você liga de novo. Você liga de novo. Se ele não atender, você passa o WhatsApp. Ó, te liguei umas 3 vezes, você não atendeu. E assim a gente vai... Você manda no recorrente. Você manda no WhatsApp que eu te liguei 3 vezes, você não atendeu, mas eu falo com você. Comigo. Sou Maurício e tal, enfim. Então você vai criando estratégia, mas isso pode ser que não funcione numa região. Alguém pode dizer, mas isso não funciona aqui. Então você tem que entender a dinâmica da região, saber se eles são muito bairristas, né? Se eles preferem alguém de lá, e você vai... Vendas é um grande desafio. Eu admiro muito o vendedor, né? Faço parte dessa categoria de profissionais. Você tem que, verdadeiramente, você não pode jogar gelo, mas você tem que fazer... Algo que é interessante é saber que o ovo é o produto que, ao calor, ele endurece, ele solidifica. Algo impressionante, né? Porque tem vida. Eu creio muito nisso. E você falou uma coisa que é interessante, né? O comercial. Amanhã, tudo pode mudar. Ou hoje. Tudo pode mudar. Porque amanhã é amanhã. Mas hoje, né? Um negócio que você fechou é uma ligação a mais. E você falou em técnica, né? Técnica para coordenar, você até falou um processo. E que desafios que você enfrenta para conseguir fazer isso? Para conseguir fazer com que de verdade o projeto ande, porque para o projeto poder andar e performar, as pessoas precisam performar, né? Porque não existe negócio, né, projeto sem pessoas, né? São as pessoas que executam. Como é que você faz e que desafios que você encontra para fazer com que a pessoa que vai trabalhar contigo, vai fazer parte do teu time, entender o que você precisa que ela faça? Uma coisa que é muito simples que eu vejo: o nosso salário não pode ser despesa aqui, ele tem que ser receita. Então a gente cria um plano de ação. Então, olha a região, a gente levanta dados estatísticos, vê oportunidades daquilo que é o nosso segmento, que é a parte de construtores e hotelarias, né, das incorporadoras. Então, a gente levanta, faz um plano de ação. E o plano de ação, ele é muito simples. Se você executar aquilo ali, visita, quantidade de visita, orçamento, quantos orçamentos daqueles orçamentos que você recebeu, quantos você virou, quanto você precisa ajustar. Essa é uma dinâmica. Então, a gente começa por uma coisa muito simples, né, quantidade de visita. A venda do nosso negócio, você precisa ter orçamento. Para ter orçamento, você precisa visitar cliente. Para visitar cliente, você tem que sair de casa. Tem que praticar o TBC. Tem que bater na porta. Você tem que ser insistente de venda no sentido de ir lá e insistir, não para poder somente pegar um orçamento, para também fazer relacionamento com os clientes, né? A gente sempre tem que entender a dor da região, a dor de uma oportunidade. A gente faz o mapeamento da concorrência, ver se o nosso preço, para quem está bem posicionado, se o nosso preço está competitivo, o que eu posso trazer para dentro de cada para ajustar alguma oportunidade. Às vezes é um detalhe, às vezes é uma margem, às vezes é um custo, às vezes é um detalhe específico. Então a gente faz essa dinâmica e entregamos esse plano de ação para o colaborador. Então a gente chega lá com um treinamento que é feito de forma exaustiva, né, traz para a matriz, entenda produto, entende o processo. É importante também conhecer as pessoas que são pontos focais em cada setor da empresa para que ele possa se relacionar, essa quebra de barreira, né, sai só do telefone. Então a gente tem um modo muito interessante, a pessoa vai preparada e capacitada. Aí eu volto para a competência, habilidade e atitude, que a parte da companhia ela faz. Agora quem está lá para se motivar é você. Não tem como sair daqui toda vez lá, mas a gente eventualmente está sempre nas regiões para poder não só revalidar
ou o plano de ação, às vezes na operação pode ser que mude, né? A alternativa, um cliente novo, alguém sabe uma informação, para que você entenda a região, você tem que estar no mercado. Competência, habilidade e atitude. Eu creio nessas três linhas, são poderosas. Elas mudam a história. E a história começa em cada ser humano. Vamos pensar sobre cada uma delas. Competência. Tem como aprender competência, né? Se estuda. Concordo plenamente. Quanto mais souber sobre isso, quanto mais estudar. Cada mesa que você senta, se você tiver melhor. Competência, conhecimento, você vira jogo. Habilidades comerciais. Habilidade comercial, ser resiliente. E a disciplina. Ter habilidade para demover as objeções. Que o grande entrave da área comercial são as objeções, né? Claro. Muitos travam ali. Claro. E é nessa hora que você tem que usar a tua habilidade. Porque nunca vai vir um sim de começo. Não vai. E alguns negócios interessantes, eu acho que é muito longe, né? Mas é muito raro. Principalmente quando você está iniciando a operação. Claro. Você não é conhecido. As pessoas vão testar justamente essa tua resiliência. Pode falar até mal do teu produto, não nos conhece. E a gente tem que ter contra-argumentação para poder colocar o nosso... A gente sabe o cliente, a gente sabe o patamar. E por isso você falou, junto aqui, atitude. Atitude é fazer... Há uma diferença da atitude entre o otimista e o entusiasta. O otimista diz que vai dar certo. O entusiasta faz acontecer. E a gente procura colaboradores, gente que faz acontecer. É uma diferença muito gritante, né? O otimismo vai acontecer isso. Não, mas o entusiasta não, cara, eu vou levantar hoje. Aquele cliente que me disse ontem não, vou visitar de novo. Aquele negócio que eu quase bati na trave, vou visitar novamente. Esse é o entusiasta, sabe? Você se colocar na forma do inconformado com a situação real. Aquele contrato, né, que já tá para fechar vários dias, eu vou lá e vou fechar ele amanhã. Vou fechar lá amanhã. Se você ficar no otimismo, algum dia vai fechar. Talvez. Provável. E na área comercial... Talvez, e o provável não funciona. Não rola porque o mês tem 30 dias os comerciais úteis, né? Exato. Você tem 30 dias para fazer um negócio acontecer. E muitas vezes eu creio muito nisso. O que você não fez hoje, pode ser que no mês que vem saia mais caro, né? É uma outra habilidade, é uma outra competência, é uma outra atitude, já tem um concorrente. Olha quantas variáveis aparecem, às vezes, num detalhe que você saiu de uma mesa de um cliente seu, né? Não deu aquele show, né? Faltou habilidade, não tinha um detalhe específico de um produto. Que era a competência. Era a chave. Aí gerou a dúvida nele, né? Ele vai ligar para outro, ele vai ter tempo. Eu creio muito na coisa, o cliente não pode pensar. Ele tem que... Você é o consultor, você domina o conhecimento, você tem um conhecimento, você conduz. Eu posso contar um caso? Deve. Visitamos um cliente recentemente aqui em Santa Catarina e numa visita, na conversa, em duas pessoas, surgiu uma oportunidade de falar de alguns serviços, tal, e ela me fez uma pergunta que nós não sabíamos no início. Ela perguntou assim: nós temos uma automação própria. O motor desse produto que vocês estão vendendo se encaixa aqui dentro? Uma pergunta interessante. Uma pergunta de mesa. Você me dá um minuto. Eu liguei, passei um WhatsApp, né, para a diretoria. Conseguimos, mas o fornecedor é esse. Então, se a gente tivesse continuado, muitas vezes, uma negociação com um fornecedor, né, onde nós fizemos um orçamento, mas ele não atenderia a especificação, poderia causar um atrito. Claro. Por causa de uma informação que no início nós não fizemos. E que muitas vezes precisa ser rápido, né? E ela viu a agilidade. Se você falar, vou pensar, vou ver, né, a pessoa, opa. E ela viu a agilidade. Por isso que é importante, muitas vezes, em alguns lugares, ir com duas pessoas. Enquanto um está pesquisando, o outro continua a conversa, continua mantendo acesa aquela perspectiva, fala de outro assunto. Eu creio muito nesse dinamismo. E a gente falou bastante sobre pessoas, né? Um tema que é bem comum, que é a gestão de pessoas. Você falou que você precisa de competência, habilidade e atitude. Provavelmente você cobra isso, né? Como é que você faz para cobrar? Porque cobrar não é algo simples, né? Eu acho que tem uma diferença entre cobrar e mandar. Concorda comigo? Sabe lá nas antigas, eu mando você fazer tal coisa. Aí, pessoa lá... Quem pode, obedece quem tem juízo, né? Hoje em dia isso não funciona mais. Concorda comigo? Como é que eu entendo essa questão da cobrança? É porque eu estive junto. A gente cobra aquilo que a gente domina.
né? A gente delega muitas vezes coisas para as pessoas, dá uma direção, mas foi testado. É um modelo. O modelo precisa ser testado. Para que as pessoas, na hora que vier as intercorrências, as dificuldades, você vou usar esse termo, um antídoto. Vai por esse caminho, vai por aqui, essa objeção, você poderia ter feito isso. Então, para fazer com que as pessoas tenham essa habilidade, é estar junto no campo. O campo também é importante. O gestor só de escritório, só de back-office, você não vê a operação, você tem que estar no calor. Você não sente, né? E dessa hora da operação do campo, que o colaborador, que é a tua ponta, começa a confiar também em você. Tu tá comigo. Eu ouvi agora recentemente o Adib da CIMED fazer um comentário bem legal, que durante 30 dias ele vai visitar 300 farmácias. Aí ele assim, eu não peguei 300 farmácias aqui em São Paulo, não. Eu vou do Rio Grande do Sul ao Acre, eu acho que foi isso que ele falou, algo do tipo, vai pelo Brasil, 300. Porque lá ele vai entender, né, o ponto de venda dele tá falando sobre isso. Porque todo mundo tem uma dor, né? Claro. Todo cliente tem uma dor. E nós temos que ser solucionadores. E por que você pensa que muitas vezes o vendedor, ele tem aquela atitude de vendedor? Ele não quer ouvir o que o outro precisa, porque se ele vender o que o outro quer comprar, precisa, é muito mais fácil do que ele querer vender o que ele acha que é melhor, concorda comigo? Uhum. E às vezes ele tem os dois, só que ele nem ouve o cliente dele falar o que ele quer de verdade. O cliente quer vermelho, ele oferece o amarelo, não, porque o amarelo é melhor. Aqui, obviamente que é uma comparação. Né? Por que você pensa que ocorre isso? Seria falta de habilidade? Eu acrescento dessa habilidade, é a ânsia de querer só venda. E a venda é recorrência. Muitas vezes ele está olhando só a pontualidade. O melhor da venda é a segunda, é a terceira, é a quarta. É o cliente estar contigo de janeiro a dezembro, todo ano. Isso é uma venda. Isso gera a questão da consolidação, gera por isso. Você ouvir. Tem algo que a gente precisa ouvir, é o primeiro sinal que você é um bom vendedor. Claro. Vou te fazer uma pergunta agora, que eu já fiz algumas vezes, mano. Você já perguntou pro teu comercial se ele tem coragem de chegar num negócio grande, importante, e falar pro cliente dele o seguinte: bom, se eu for para te vender somente hoje isso, e não for bom, eu prefiro nem te vender isso. Você acha que o vendedor tem coragem de falar isso? Você entendeu bem o que eu te falei? Imaginei que vai ser um grande negócio, uma grande comissão, algo do tipo. Bom, se isso não servir para ti, se eu for para te vender só uma vez, eu prefiro não te vender. Acho que ele tem coragem de falar isso. A maioria, eu confesso para ti que não. Porque o vendedor é imediatista. Ele não é perder uma comissão do hoje, sabendo que ele ia ter um impacto amanhã. Ele quer saber do hoje. Hoje que ele tem conta, hoje que ele tem uma... Mas aí amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã ocorre o quê? Não tem recorrência. Talvez é uma venda que era uma venda pontual. E normalmente quando essas vendas são as vendas que são urgentes. E a venda que é urgente, ela não tem planejamento. A venda que você faz de forma... Lá em Manaus, eu conheço Manaus, eles falam de supetão. Aquela que surgiu do nada, você quer só fazer número. Aí, venda é planejamento. Você tem que saber se está ganhando dinheiro. Ninguém vende hoje sem ganhar dinheiro. Se não, claro. E é o ganha-ganha. Esse é o sentimento da cultura daquele que está contigo. É o investidor, cara. Eu sempre falo, né? Se o investidor estiver sorrindo, nós estamos bem, né? Porque se o investidor está sorrindo é porque está todo mundo bem. Porque nós estamos vivendo em um corporativo. Não adianta só o vendedor ganhar comissão. E eu vejo também muito a questão do desequilíbrio, muitas vezes, que ocorre em alguns negócios. Exemplo, estamos em Santa Catarina, Paraná e São Paulo. São Paulo não tá deficitário. Aqui estava bem. Não, a gente tem que entender o que está bem. Eu creio muito numa dinâmica. Pessoas certas, no lugar certo, é igual a resultado. Você pode ter pessoas certas em lugares errados, não vai ter dinheiro. Você pode ter pessoa certa, pessoa errada, mas lugar certo também não vai ter dinheiro. Agora, pessoa certa, profissional treinado, capacitado, com competência, habilidade, alinhado ao propósito, à cultura da empresa, cultura. Tem que falar de cultura, a gente não pode esquecer de falar da cultura. Todo mundo que está se desvirtuando da cultura não tem como ficar no jogo, porque ele é altamente nocivo aos demais. Porque em vez de ele jogar, ele vai murmurar, vai questionar, vai dizer que o preço está caro, não, mas não cria alternativa para trazer uma solução. Então eu creio muito nesse detalhe, mas ninguém tem, eu conheço poucos que tem esse tipo de postura comercial de abrir mão de um negócio por causa de uma comissão pontual.
E uma outra coisa que porque aí tem as diferenças, né, entre as pessoas, o comercial e os locais. Porque você falou uma coisa que é interessante, que uma cultura de que não dá, que só vê desafio, que só vê problema, que só não vê o copo meio cheio, vê o copo meio É, vazio, né. Essa é uma expressão clássica. Hã, como é que faz para essa pessoa entender? Porque ela tem certeza absoluta que ela está correta. Você já percebeu que você que é empresário, empreendedor ou que está começando, com certeza você já sentiu isso na pele. As pessoas criticam, criticam, parece que elas esperam a oportunidade para querer pro erro, né? Para tentar. isso, para querer criticar. E não vem naquele erro uma oportunidade de poder melhorar, concorda comigo? Só para contribuir contigo, como é que a gente consegue ver que uma pergunta interessante, uma colocação. Como é que você sabe que a pessoa está trabalhando? Se observar bem, trabalha quem te incomoda. Faz sentido? A pessoa te liga todo dia, te liga meia-noite, 2 horas, domingo, na hora do soninho, a pessoa está incomodada, ela está te incomodando, ela está trabalhando. A pessoa que está no silêncio, não liga para ti, não passa um WhatsApp, não dá nem um bom dia, dá o bom dia meio-dia, Então, e o bom dia às 8, né? Mas meio-dia dá bom dia, não está trabalhando. São culturas, isso é cultura. Né? E eu creio muito, uma empresa com uma cultura forte, você cria bons profissionais, você cria lealdade. As pessoas precisam a gente precisa voltar algumas coisas dos nossos bisavós ali, né? Fio do bigode, palavra, né? Errei, vamos sofrer o dano. Né? Falar a verdade, né? Você tem essa convicção, sabe? São coisas que a gente precisa voltar, que fizeram lá atrás e fazem sentido até hoje, mas por algum motivo as pessoas estão perdendo esse brio, sabe? De ser verdadeiro umas com as outras. E vendas é isso. Eu creio muito nesse detalhe. Pessoa certa, lugar certo, igual resultado. Isso é o cenário perfeito, para que a gente possa contribuir. E como é que você consegue fazer com que a pessoa contribua com o teu resultado? Ela tem que sentir que ela faz parte do processo. pertencimento. Ela faz parte do processo. É gerar no coração dela, cara, essa engrenagem precisa de você. Senão a corrente não vai passar direito ali, entendeu? Sim. A engrenagem vai falhar, você faz parte. E quando a pessoa começa a sentir que ela faz parte do processo, é importante. Ela sai desse estágio da murmuração. Porque eu creio muito em homens fortes fazem tempos fáceis. Homens fortes fazem tempos fáceis. Agora, tempos difíceis, se você não estiver posicionado, você gera homens fracos. E a gente tem que ser forte, tem que ser resiliente, tem que entender que o mercado está aí. E eu creio muito na área comercial, se é da área comercial, se nós não estamos vendendo, alguém vai vender. Com certeza. O mercado ele não para. Com Você pode ter certeza. qualquer dificuldade, o que tem que fazer é ajustar muitas vezes o teu GPS. Ajustar a tua vela, né? O vento pode estar para cá, mas em algum momento ele pode mudar para cá. É. Se você não entender essa dinâmica, né, você não vai conseguir avançar, né? Tem alguma coisa, se me permite uma coisa? Eu abri com meu pai. Meu pai tá vivo, né? Beijão, pai. Você possa ver em algum momento esse podcast, né? Ele diz uma coisa, eu aprendi, eu sou filho de militar. E ele falou para mim, pro meu irmão, tem o William McHenry, ele é um almirante das Forças Armadas Americanas, lá no Texas, na Universidade do Texas, ele deu uma palestra para os formandos em 2014. Tá no YouTube tudo. Ele diz, quer uma primeira atividade do seu dia? Arruma sua cama. Uma atividade ordinária, simples. Meu pai sempre diz, né, não quer nem esforço nem habilidade, né? Só arruma a cama. Se você não tem a habilidade para arrumar a sua cama, que é o lugar que você vai voltar, se o dia for bom ou não, é para lá que você vai voltar. Que é para sua casa, para sua família. É Deus, família e trabalho. Essa é a dinâmica que eu creio. Você tem que ter fé, você tem que confiar, né? Sozinho ninguém vai, na força do braço não consegue. Você pode até tentar várias vezes, mas chega um momento que alguma coisa falta. E é Deus, sabe, no vazio das pessoas, alguém que você possa se pautar, porque é onde você chora, onde você busca alento. Então eu creio muito nisso. Então as pessoas hoje saem de casa, se não tem como fazer coisas extraordinárias, se você não consegue fazer o ordinário. E você falou uma coisa bacana, você falou muito que você é da disciplina, né? Arrumar a cama todos os dias nada mais é do que tu tá construindo disciplina, né? É para lá que você volta, cara. Tá construindo É disciplina. lá que você vai descansar. Disciplina. Muitos não gostam de fazer, faça. Claro. Mas aí aquele detalhe, né? Se você ainda não. Isso é uma opinião pessoal minha. Se você ainda não descobriu, você vai descobrir, né? Na vida,
empreendedor, gestor, líder, ele não faz somente o que ele gosta. Ele faz o que é necessário fazer. Quem faz o que gosta é menino, né? Exatamente. Com certeza ele vai aprender a gostar da maioria das coisas que ele faz. Mas ele vai ter que fazer também coisas que ele não gosta. E não tem jeito. Concorda comigo? Bem por aí. Não tem jeito. Independente da área, independente. E essa, se você pesquisar hoje em dia, né, como a gente tem o podcast A Casa é Sua, a gente tem muito conhecimento, é uma frase comum entre as pessoas de sucesso. E sucesso não é quem atingiu mais dinheiro. Depende. Sucesso é quem atingiu mais dinheiro, é a pessoa que conseguiu doar a vida para caridade, o esportista, depende. Se você chegou onde você quer chegar, você teve sucesso, né? E se a gente parar para ouvir o que essas pessoas falam, elas não fizeram só o que elas gostariam de fazer, né? E outro dia eu vi uma pessoa, para corroborar com esse assunto, acho que era um ciclista, acho que ele foi mais que o Brasil, ele percorreu de bicicleta, ele falou que ele adorava andar de bicicleta. Legal. E aí, você só fez coisas que você gosta? Ele, não, aprendi muita coisa que eu não gosto e fiz. Ficar na chuva, dormir na chuva, não ter alimentação adequada, várias coisas, só que não tinha escolha, né? Tá lá no meio do... Porque tinha um propósito, né? Ele tinha um propósito. Exatamente. Por mais que ele foi fazer o que ele mais gostava, que era andar de bicicleta, mesmo assim ele teve que fazer muitas coisas que ele não gostava. Ele elencou várias. Bom, o podcast ele é muito bom, foi bastante conhecimento, tenho certeza que isso é um podcast para você ver e rever, mas a gente está chegando na parte final. A parte final eu sempre deixo para quem acompanha toda a nossa conversa. Então eu deixo onde o empresário, o empreendedor, o líder, ele vai falar as suas dicas, que é algo muito pessoal. Eu costumo pedir 2 dicas. Uma é para aquela pessoa que está iniciando, seja numa carreira corporativa, seja empreendendo, abrindo um CNPJ, e uma para aquela pessoa que já está muitas vezes consolidado numa carreira corporativa bacana, mas começa, nossa, ficou tudo chato, não é mais legal, ou aquele que está já empreendendo há muito tempo, mas só está mais vendo dificuldade. Que dicas que você daria para esses 2 tipos de pessoas? Para o novo, eu digo para você que está começando o negócio, planeje. Não faça nada sem planejamento. Calcule tudo que você precisa fazer para poder tomar as melhores decisões. Para você que já está no negócio e está lá, acha que não deu ainda, se desafie. Há muita oportunidade no Brasil e é aqui o nosso lugar. Invista, acredite, creia no país. Fechou, Maurício. Você quer falar mais alguma coisa aí para nossa audiência? Deixar aí aberto. Quero falar algo, eu sou cristão, se me permite. Claro. Eu confio em Deus, eu sei que o nosso sucesso está pautado nas coisas do reino. E em João 14,6 fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não esqueça isso. Há um caminho, Jesus Cristo. Ele é a verdade. Não entre em mentira, não vai te levar a lugar nenhum. E ele é a vida. Se você precisa de algo, uma transformação, conheça a Cristo, permite viver e provar um pouco dele. Bom? Amém. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Obrigado, Hélio. Obrigado.